Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. É uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Estamos no dia de hoje, né, na terça-feira. Estamos aí numa nova semana, numa nova jornada. E o tema de hoje tem a ver com o tema de ontem. E o tema já durante alguns dias, que é sobre família. Só que família não só mais agora como uma bênção, né, da família, sendo uma bênção de Deus, mas sentimentos e emoções. Nós vamos estar falando, vamos continuar o tema de ontem, em que fala do sentimento de emoções, mas tem a ver com o nosso interior, né? Uma das nossas características, pelo menos minha, que pode não, que é a impaciência. Muitas vezes a gente é impaciente, o ser humano é impaciente. Muitas vezes um servo do Senhor também. E como diminuir essa impaciência? Como domar essa impaciência? É lógico que a palavra impaciência, pelo menos quando vem aos nossos ouvidos, ela é menos forte do que um nervosismo, do que briguento, do que, né? Você vê, não, a pessoa é impaciente, tá bom. Ah, a pessoa é briguenta, a pessoa é nervosa, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo. E a gente entende que impaciente pode ser um pouco menos do que isso, ou talvez a pessoa tenha um pouco mais de controle, né? Está no meio do caminho. Então, a pessoa não é raivosa, a pessoa não é irada, não é brava, mas ela está ainda no meio do caminho porque ela ainda é impaciente. Só que muitas vezes, por não acharmos que estamos nervosos, que somos briguentos, que isso e aquilo, a gente se esquece de controlar a impaciência. E aquilo que era para ser algo assim pouco, né? Ah, ali você está um pouquinho mais agoniado e tal, passa a ser algo comum e constante. E essa impaciência pode crescer, crescer, crescer cada vez mais e aí voltar a pessoa ser nervosa e aí quando alguém falar que não, né, não, eu só sou impaciente, ou seja, tentando amenizar a situação. Mas o tema de ontem era como Deus muda uma conduta. A parte um, estamos na parte 2. Como Deus muda alguém que é impaciente? Como Deus muda alguém da família, porque se tem alguém na família impaciente, todos vão ficar em algum momento agoniado com alguma coisa. Quando você tem alguém na sua família assim angustiado, triste, isso mexe com você. Note que ontem eu falei de famílias que vivem sozinhas. E muitas vezes a gente no emprego, no trabalho, no meio dos amigos, quando você vê alguém ali já diferente, isso mexe também com você, porque você se preocupa com a pessoa, né? E por você se preocupar com a pessoa, é, muitas vezes você deixa de fazer algumas coisas para tentar dar uma atenção melhor àquela pessoa que você tem um coração, um carinho especial. Feche seus olhos, vamos fazer uma palavra de oração e pedir para Deus nos apresentar a continuidade daquele texto de Primeira Reis, tá bom? Do que Deus estava fazendo na vida de Elias e o que Deus vai fazer na nossa vida. Note que hoje ainda nós vamos falar da impaciência. Amanhã nós falaremos de maneira especial da ansiedade e depressão, porque normalmente, quando você é muito impaciente e se você não consegue controlar isso, com o passar do tempo, essa impaciência vai virando uma ansiedade maior, 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 vai vir tristezas. Então, amanhã também nós falaremos, mas não vai ser a parte 3 porque vai ser um outro tema, apesar de usarmos a parte desse texto. Porque hoje eu vou ler esse texto e vou ler outros textos que ajudam a gente a entender como Deus ajuda, como Deus muda, como Deus aperfeiçoa a nossa vida através dos nossos temperamentos, através das coisas, como Deus ajuda, como Deus controla isso, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor.
Bondoso Deus, Pai querido, agradecemos muito a Ti por estarmos aqui. Estou na minha casa, estou fazendo essa mensagem para os nossos queridos amigos, irmãos do distrito, irmãos da igreja, irmãos simpatizantes também, pessoas muito especiais para mim e também para o Senhor. Com certeza, Senhor, outras pessoas vão poder ouvir essa mensagem, assistir essa mensagem também. Talvez até pessoas que eu não tenha nenhum contato direto, mas que a tua mão e a tua paz esteja sobre eles. E nos ajude, Senhor, a entender como essa história de Elias mexe conosco também, porque Elias era um servo do Senhor e era sujeito às mesmas paixões que nós somos hoje também. Nos ajude, nos dê a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia aí, o livro de Reis, 1 Reis, capítulo 19. Ontem eu estava lendo o verso 3, né? A história de Elias. Eu disse que Elias era um pouco impaciente, né? Ontem a gente leu o texto que ele falou lá da viúva, quando a viúva perdeu seu filho, ele falou, não reclamar necessariamente com o Senhor, mas ao conversar com o Senhor, poxa, Senhor, até essa mulher está sofrendo, como se eu estou trazendo o sofrimento a ela. Pelo contrário, Elias representava a Deus trazendo a liberdade para ela. A mulher já deveria estar morta há muito tempo, inclusive o filho dela. Mas através de Elias, ela e o filho não morreram de fome. Então, Elias, que conhecia a Deus, poderia ter perguntado ou ter falado de uma maneira diferente. Na história aqui, Elias estava passando por uma grande pressão. Ele enfrentou os profetas de Baal, destruiu os profetas de Baal, desceu fogo do céu ali, e Jezabel mandou a ordem dizendo que iria matar ele, iria matar a Elias, iria fazer com Elias do mesmo jeito que ele fez com os servos dela, né, os profetas de Baal. E no verso 3 diz: temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida. Ou seja, entrou um desespero. Né? A pessoa, quando é impaciente e vem algo que está fora do controle, ela, como alguns dizem, né, chuta o pau da barraca, entra em desespero, e é esse o perigo da impaciência. Quando a gente fala que é impaciente, eu também falo que eu sou impaciente, muita gente diz, pastor, o senhor é manso e tal. E a gente tem lutado para isso, né? Para ser mais manso. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, pastor, o senhor tem que ser mais enérgico, mais bravo. Eu falei, poxa, mas eu estou tentando mudar minha vida já tem tanto tempo e agora você está me dizendo justamente para eu ser briguento, aquilo que eu estou lutando para não ser? Ô, irmão, eu não vou poder ser isso, não. Eu vou tentar melhorar mais, mas eu não vou poder ser isso, não, porque eu já estou orando justamente o inverso. E quando eu falei isso, a pessoa ficou extremamente irada. E quando ela ficou irada, ela olhou para mim, eu calmo, e ela perguntou assim: tá, vai ficar calmo? Sim, sim. Eu peço a Deus domínio próprio todos os dias, e agora que Deus está me dando, eu vou jogar fora? Aí que a pessoa se estourou, mas se estourou sozinha. Aí eu falei assim: ó, você pode se estourar em outro lugar, agora eu vou me retirar, porque eu não quero ser contagiado. Sabe, queridos, muitas vezes a gente aprende a controlar a ira, aprende a controlar o nervosismo, aprende a controlar a ansiedade, mas a gente se esquece de controlar a impaciência. Talvez achando que a impaciência é algo assim, pouca coisa, mas não é. Eu entendo, eu não vou falar de personalidade, até porque não é minha área, mas assim, quando você vê os sentimentos, as emoções, parece que a, a, a impaciência ela está no caminho, no meio do caminho. Tá? Não é uma pessoa totalmente calma, mas também não é uma pessoa nervosa, estourada, estou no meio do caminho. Tá? E muita gente se conforma com o meio do caminho. Não, vamos ser assim. E Elias era impaciente, era determinado, era firme, mas
quando a gente está impaciente, a gente até fala a verdade, mas fala na hora errada, ou fala mais do que deveria ter falado. Não, a pessoa, eu vou ser sincero, eu vou ser e muita gente pega o exemplo de Elias para tentar repreender na igreja, repreender A ou B, pode ser pastores, pode ser membros que usam essa expressão, não, eu sou como Elias, a voz que clama ao deserto. Se clama ao deserto, está clamando sozinho, mas está falando e tal. Então, às vezes, quando nós estamos impacientes, a gente fala, mesmo sendo verdade, a gente fala além do que deveria falar, a gente esquece de raciocinar, e nessa hora a gente, nas brigas acontece isso, porque ninguém estoura assim, começa com a impaciência. Você começa, vai ficando, vai ficando, vai lutando, vai lutando, vai lutando, até que perde a paciência. Aí você deixou de ser paciente. E aí começa falar, jogar, e aí marido briga com mulher, mulher briga com marido, filhos. Então nós precisamos, eu preciso também, e eu sei que você também precisa. Pastor, mas como é que o senhor sabe? O senhor nem me conhece, eu estou do outro lado. Queridos, todos nós precisamos. E eu, por favor, não estou fazendo um meia culpa só para porque eu também entendo o que eu sou. A gente precisa identificar o que que nós somos internamente, para a gente poder melhorar. Se eu nunca imaginar que eu sou impaciente muitas vezes, eu nunca vou melhorar nisso, porque eu não sou. Não, não sou. Então nós precisamos. Não, eu sou impaciente. Não, eu sou isso. Não, eu sou angustiado. Ah, pastor, eu sou muito ansioso. Que bom que você sabe que é muito ansioso. Procura algo para melhorar. Procura algo para você fazer. Procura algo para você se aperfeiçoar. Entende o que eu quero dizer? Então, naquilo que você percebe que tem uma debilidade, ore com o Senhor. Eu vejo muita gente falando, não, isso e aquilo outro, porque eu sou assim mesmo. E isso não vai levar a gente para o céu. A gente não vai ter ninguém paciente no céu. Então, mesmo não sendo pecadores, assim, sodomitas, adúlteros, viciados em drogas, não vai ter também impaciente no céu. Então a gente precisa melhorar. E Elias era servo de Deus e Deus mudou o coração dele. Olha só. Verso 4. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, ao caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, uma árvore meio que seca, né? Um arbusto, talvez, e pediu para si a morte, dizendo: basta. Sabe? Essa palavra basta no original é muito, é demais. Tipo assim, demais para mim, Senhor, não dá. Como não dá? Como não dá para aguentar? Ele aguentou até ali, queridos. Sabe, na hora que a gente perde o controle, a gente fala coisas que não era para falar. É marido brigando com a mulher, você nunca me escuta. Como não escuta? É surdo? Sempre foi surdo? Ah, porque você é sempre assim, você é teimoso, você é isso, você é aquilo. Aí ele começa, basta, é muito para mim, é muito. Toma agora, Senhor, a minha vida. Leva, me leva. Já viu aquelas falas de pessoas? Não, se for para fazer assim, é melhor não fazer. Se não for desse jeito, eu também não quero. Aí já sabe, Elias era assim. E isso a gente não pode ser. Então ele continua dizendo assim: pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu. Essa expressão deitou-se e dormiu é literalmente pode ser pernoitou. Então tem a ver com a noite. E dormiu longo tempo. Ou seja, estava extremamente cansado mentalmente. Talvez você diga para mim assim, pastor, mas não foi fácil o que ele passou. Concordo com você, não foi fácil o que ele passou. Eu ainda não passei por isso nesse sentido. Mas a Bíblia fala que quanto mais é dado, mais será cobrado. E Elias tinha intimidade com Deus. Elias precisava aprender mais do Senhor. Assim como eu e você, queridos. A gente muitas vezes a gente se compara com os outros.
sabe? Mas a gente não tem que se comparar com os outros, a gente tem que se comparar conosco mesmo. Eu hoje, terça-feira, dia, acho que 26 de maio de maio de 2020, sou melhor do que fui ontem? Sou melhor do que eu fui há 10 anos atrás? Sou melhor do que quando eu entrei no seminário? O meu casamento hoje, com o passar do tempo, é melhor do que quando eu casei com a minha esposa lá no passado? Entendem, queridos? A nossa vida precisa ser uma reflexão diária de crescimento espiritual, para a gente não cair, ou para a gente ver aonde a gente caiu e tentar levantar. Muitos dos nossos problemas não são resolvidos porque nós não queremos enxergar. Deus pode mudar qualquer pessoa. Eu estou falando de impaciência, mas pode ser qualquer outra coisa. Amanhã nós vamos falar da depressão. Mas será que é só isso que a gente está preocupado, ansioso, sabe? E aqui Elias falou: Senhor, já não sou melhor nem que meus pais, e deitou e dormiu por longo tempo. Característica de pessoas que estão grandemente entristecidas. Elias estava entristecido, e normalmente quem está impaciente é porque está entristecido com uma outra pessoa, consigo mesmo, e nas coisas espirituais, normalmente tem a ver com o Senhor. Ninguém fica de maneira espiritual chateado consigo mesmo apenas consigo mesmo. Quando você deu errado algo no emprego, você está fazendo um trabalho e deu errado, às vezes você fica, puxa vida, poxa Moisés, como é que pode? Você sabe tanto e fez isso aí você briga consigo mesmo. Tudo bem, mas eu estou falando de coisas espirituais, e quando se envolve coisas espirituais, normalmente a gente perde a paciência, mas tem a ver com o nosso Pai, tem a ver com o nosso Deus. Às vezes a gente não o acusa de maneira direta, mas a gente acusa de maneira indireta. A mulher que tu me deste, Senhor. Senhor, como Moisés falou, quem sou eu? Eu gerei todo esse povo para ficar carregando? Quando o povo pediu carne, né? Sou eu para esse povo ficar? Eu gerei esse povo todo? Não. Moisés não teria idade para isso, sabe? Aí vai no exagero, basta. Basta. Tira, é melhor tirar minha vida. E aí, olha só. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E tornou ele e viu. Junto à cabeceira havia um pão cozido de pedras e brasas e uma botija de água. Comeu e tornou a dormir. Na segunda vez, o anjo do Senhor tocou e lhe disse: Levanta-te, porque o caminho que vai será sobremodo longo. Sabe, hoje eu fiquei lendo esse texto anteriormente para a gente meditar mais, e eu fiquei vendo como é que Deus age na nossa vida quando a gente está impaciente. E a minha mensagem de hoje é para você aprender a abrir os olhos para isso. Note que nesse primeiro momento, um anjo toca. Ele deve ter dormido a noite inteira, cansado, e alguém toca. Essa expressão de tocar é tocar assim, sabe? Bater. Mas não bater numa pessoa, mas Elias, acorda, Elias. Mas o sentido no original, a ênfase no verbo, é como se fosse uma leve, não sei se seria a palavra correta, leve, mas como se fosse uma repreensão. Que repreensão, queridos? Elias não deveria estar ali. Não deveria estar com aqueles sentimentos. Sabe, quando você está angustiado, extremamente angustiado, derrame a sua alma ao Senhor. Sabe por quê? Porque no verso 3, Elias ficou sozinho. O verso 3 diz que ele foi até Judá, Berseba, deixou ali o seu moço e depois caminhou um dia, em torno de 35 a 40 quilômetros. E lá debaixo do zimbro, ele deixou o seu servo,
depois caminhou e lá pediu a morte. Disse que não era melhor do que pai de ninguém e tal. Pediu mesmo a morte, tira a minha vida. Esse entra em desespero profundo. E note, a pessoa para pedir a morte, ela não pede de um dia para o outro. Não é assim. Eu quero morrer. Eu quero morrer, quero morrer, quero morrer. Não, queridos, não é assim. Isso já devia estar maquinando, 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 ele brigando consigo mesmo, porque primeiro a gente briga conosco. Depois, quando é coisa espiritual, a gente briga com o nosso Salvador. Não tem jeito. Briga. Briga. Eu estou dizendo que a gente briga, eu e você brigamos. Nós somos servos de Deus, eu frequento a igreja, eu sou líder do Senhor, e você também é servo de Deus, serva de Deus, frequenta uma igreja, lê a Bíblia, busca. E se você faz algo de errado, você fica brigando consigo até uma hora brigar com o Senhor. Ele pediu a morte, ninguém pede a morte assim, do nada. Então, ao ele pedir a morte, ele dormiu para tentar desaparecer. Dormiu por longo tempo, esse é o sentido no original. De manhã um anjo acorda ele. Acorda, Elias. Mas não é assim, igual, acorda, Elias, sabe? Não vou dizer que hostil, mas porque o Senhor nunca é hostil, mas era uma leve repreensão. E ele viu uma comida ali e disse assim: levanta-te e come. Não é assim? E ele comeu. Diz assim: comeu, bebeu e retornou a minha Bíblia tá, tornou a dormir. É literalmente retornou a dormir. Ou seja, alguém quando está extremamente angustiado, extremamente com a mente abalada. Imagine aí, ó. Pastor, acorda. Tá, eu vou lá, como e volto a dormir. Eu não quero não conversar com ninguém. Veio um anjo, um anjo. Quantas vezes nós estamos morrendo porque a gente quer um anjo para aparecer conosco, para aparecer, para conversar e nada. E a gente acha que Deus nos abandonou. E Deus não abandonou. Olha só o que acontece logo em seguida. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor. Então, se a segunda vez, a primeira também era o anjo do Senhor. E eu fiquei pensando em que anjo era esse, queridos, porque quando eu gastei tempo, fui na concordância bíblica, vi as palavras anjo, mas normalmente na palavra do Senhor, quando aparece a expressão anjo do Senhor, não é uma outra pessoa qualquer e nem um anjo qualquer, nem Gabriel, porque quando é Gabriel, a Bíblia diz Gabriel. O próprio anjo também diz: eu sou Gabriel, assisto diante de Deus. Mas quando eu falo a expressão anjo, anjo só é anjo. Mas quando se fala a expressão anjo do Senhor, normalmente se aplica a Jesus Cristo. Ou a visão pré-encarnada, antes da encarnação, antes de Jesus ter se tornado da carne humana. E eu busquei, e realmente é. Normalmente a aplicação do anjo do Senhor é a Jesus. Mas será que Jesus estava aqui também assim? Será que Jesus apareceu para Elias? Talvez não com a palavra Jesus, mas o anjo quer dizer mensageiro, o mensageiro do Senhor. Sábado, eu preguei sobre a glória da humanidade de Cristo. Se você puder, entre no meu canal e assista lá a mensagem de sábado. Está no Face também, que eu vou deixar esse vídeo no Face. Está no Face também, a mensagem de sábado, para você entender um pouquinho mais. Mas eu fiquei pensando, será que é Jesus aqui? Será que o Senhor apareceu? Será que era o mensageiro do Senhor, aquele anjo do Senhor que foi avante de Moisés, derrubando as coisas, levando o povo de Israel? O que apareceu para Abraão, o que disse Abraão, você vai ser, daqui a um ano você vai gerar um filho, você vai ter o nome dele, vai ser Isaac.
Será que era aquele que, quando Abraão foi oferecer sacrifício, filho, eu sei que você teme. Sabe? Porque a Bíblia fala o anjo do Senhor. Será que é o mesmo que apareceu para Jacó quando a Jacó estava extremamente angustiado, com medo da morte? Ó, medo da morte. Você está com medo da morte? Você está com medo do seu emprego, com medo da sua renda? A renda de todos estão caindo, a minha, a de vocês, muito provavelmente. Está angustiado. E eu li vários versos, na concordância, né, que a concordância mostra praticamente todos os textos que fala a palavra anjo, e não só anjo, anjo do Senhor, tudo aquilo que era anjo do Senhor. E sabe, nas praticamente todos os momentos, o sentido ali é de alguém divino, não é um anjo qualquer. Voltou, verso 7, a segunda vez o anjo do Senhor, batendo assim, Elias, levanta-te e come, porque o caminho será sobremodo longo. Sabe o que quer dizer? Este caminho sobremodo longo no original, a estrada, o seu caminho, se refere também ao curso da vida. Provavelmente ele disse, Elias, o seu caminho vai ser longo, falando dos 40 dias que Elias ia caminhar, mas com a intenção interna, porque está falando do curso da vida, dizendo, filho, você ainda precisa aprender algumas coisas. Eu te amo muito, mas você precisa aprender algumas coisas. Quando eu leio essa história, sabe o que me veio à mente? Já leu João capítulo 21? Os discípulos estavam tristes porque o Senhor já tinha morrido. Pedro fala assim: vamos pescar, e os discípulos foram pescar. E no meio da pesca não alcançaram nada à noite. E nessa noite, sabe o que aconteceu? Jesus apareceu para eles, serviu a eles comida. Sabe, queridos, o caminho vai ser sobremodo longo. O Senhor usa métodos diferentes para cada um de nós. A minha vida é longa, na minha visão. A sua vida é longa na sua visão. E o Senhor vai usar essa vida que Ele está te dando, está me dando, para mudar o curso da nossa vida. Elias vai. Mas eu quero que você não se esqueça, e eu estou terminando, que o Senhor Jesus, Ele vem ao nosso encontro. Hoje, Jesus está no santuário celestial. Ele envia o seu Santo Espírito para mexer conosco, para falar ao nosso coração. Nessa época, Jesus vinha muito à terra. Quantos servos do Senhor fala, o anjo do Senhor, quando falou de Sansão, para a mãe e pai de Sansão, quando chamou Gideão para lutar, era anjo do Senhor, anjo do Senhor. E aqui esse anjo do Senhor não é outro ser, é aquele que tem a espada, é aquele comandante das hostes celestiais. Eu termino dizendo que Deus envia o seu mensageiro, e esse mensageiro não é um anjo qualquer, é o seu próprio filho, o herdeiro de tudo. O próprio herdeiro vem nos livrar dos problemas. É agora o herdeiro de tudo está cuidando do santuário celestial. Então ele envia o seu representante, o Espírito Santo. Não é um anjo que cuida de você. Esse anjo cuida, mas de maneira especial. Quando você está extremamente angustiado, é o próprio Deus, através do Espírito Santo, que mexe na sua vida. Quer você mudar essa impaciência que você tem? Eu quero. Quer você aprender a ser mais paciente? Eu quero. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Pai, muitas coisas aconteceram na vida de Elias. Elias, amanhã nós vamos ver, ele estava não só impaciente, ele chegou a entrar num processo profundo de ansiedade,
talvez até de uma depressão. E muitas vezes nós chegamos a essa situação por causa da impaciência. A impaciência acaba nos levando dia após dia, noite após noite. Mas nós vimos que o Senhor aparece, o Senhor vem ao nosso encontro, porque o caminho é longo, a jornada é longa, porque essa jornada não é só a nossa caminhada do trabalho, da escola, na nossa família, mas é o curso da nossa vida. E assim como o Senhor mudou Elias e até o levou para o céu, é assim que o Senhor quer mudar o nosso coração, para um dia nós podermos ir para os céus. Agora nos dê um bom dia da tua presença. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.